Glórias a Deus. Amém? Vocês estão bem? Como não estar? Como não estar bem com essa presença maravilhosa? Eu estava ali, adorando, e aí me veio essa cena, me veio essa passagem. Sabe, Jesus conversando e tendo aquela conversa com os discípulos, que foi muito íntima, foi muito dando direção, foi muito profunda para os corações deles, mas chegou o momento que ele falou: ei, é necessário que eu vá. Imagina o próprio Jesus falando: olha, escuta, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo, o Consolador, o ajudador, aquele que vai estar com vocês até o fim, ele venha. É necessário que Jesus subisse para permanecer aonde ele está hoje, à direita do Pai, para que hoje eu e você pudesse ter a doce presença dele todos os dias. Não mais ao meu redor, não mais em algum lugar, não mais dentro da igreja, mas agora dentro de mim. Essa é a promessa dele, dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Fecha os teus olhos, eu quero te convidar agora a entregar o teu coração para ele. Papai, em nome de Jesus. Uau, os meus irmãos saíram das suas casas, vieram aqui para te adorar, para ter um encontro contigo, e agora o coração deles estão sedento pela semente da tua palavra, sedento por aquilo que o Senhor pode transformar dentro deles, sedento por aquilo que o Senhor pode direcionar a vida deles, sedento por aquilo, o milagre que o Senhor pode fazer, e nós estamos preparados para isso, Pai. Em nome de Jesus. Há corações acessíveis aqui. Há corações que manifestam uma vontade de ser transformados. Por isso, aonde há essa esperança, há a manifestação de milagres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Nós vamos começar um pouquinho diferente hoje. Falei para o Fabiano assim: a gente precisa, sei lá, fazer umas coisas meio diferentes. Ele: calma, amor, como assim diferente? Eu falei: não sei, o Espírito Santo é criativo. Ele faz diversas coisas. E eu gosto muito que vocês participem, amém? Então hoje é o dia que vocês podem participar. Tudo bem? E a primeira participação, primeiro protagonismo neste lugar vão ser vocês. Amém? Porque eu vou fazer algumas perguntas e eu posso perguntar para vocês? Aí eu vou falando os nomes, certo? Ninguém vai ficar exposto aqui, por favor, não vou fazer você passar vergonha, de jeito nenhum, tá? Mas quem eu lembrar os nomes, eu vou falar, senão eu aponto, e aí a pessoa, não tem como, né, Mike? O Mike vai ser o primeiro. Não, brincadeira. Por que ninguém senta nas primeiras fileiras aqui? Amém? Daqui a pouco o pessoal do louvor, seu Jorge, vai descer e fala para eles ficarem aqui, tá bom? Aqui na primeira fileira, tá bom? Vamos lá? Então, primeira coisa que eu quero começar fazendo algumas perguntas para nós. As perguntas são necessárias. Por que elas são necessárias? Porque quantas dúvidas não tem nas nossas mentes? Quantas dúvidas nós não temos em relação a diversos assuntos da nossa própria vida? E por isso que eu acredito que se faz muito necessário as perguntas muitas vezes, ok? Então a primeira coisa que eu vou perguntar é: Deus é bom? Ricardo, Deus é bom? Sim? Deus é bom? Muito bem. Wellison, adorei ver você saindo do banheiro. A próxima pergunta é: você acredita que Deus continua no controle do mundo? Se Ele continua no controle das coisas. Pode responder assim, sem muita intelectualidade, porque você é um menino intelecto demais. Sim? Amém, glória a Deus. Vamos lá, próxima pergunta. Você acredita que Deus perdoa os pecados, Ingrid? Amém? É sim ou não? Ah, glória a Deus. Acredita mesmo? Glória a Deus. Você acredita? Só mexe as cabecinhas.
acredita que Jesus ainda salva as pessoas? Ariane? Sim? Sim mesmo? Você acredita que Deus cuida mesmo dos seus filhos, pastora Luana? Sim? Sim mesmo? Você acredita que Deus ainda é fiel diante das promessas dele? Pastor Mike? Sim? Sim? Glória a Deus. Então as perguntas foram todas respondidas, ok? Todos aqui não tiveram dúvidas na hora das respostas, em nenhum momento, certo? Mas se realmente acreditamos nisso, escuta, que agora é uma pergunta para geral, não tem mais nome, certo? Se realmente nós acreditamos nisso, por que tantas vezes vivemos como se não acreditássemos? As respostas foram muito rápidas, as respostas foram muito certeiras, e acredito que nem caberiam mais outro tipo de resposta. Mas agora eu faço uma outra pergunta para todos nós. Se nós acreditamos que Deus é bom, se nós acreditamos que Ele está no controle, por que muitas vezes vivemos, e eu estou falando com certeza, não estou perguntando se vivemos, eu estou afirmando, por que vivemos como se não acreditássemos? Primeiro ponto, vocês falaram, lógico que eu pedi para uma pessoa responder, mas era unânime as respostas. Se você pudesse responder, você responderia: sim, Deus perdoa. Deus é um Deus perdoador, certo? Mas por que quando você peca, quando você erra, você passa semanas em acusação, com peso de condenação, e não se sentindo digno da presença dEle? Você diz que Deus perdoa. Mas por que as suas ações não apontam para uma pessoa que se empoderou da graça? E que o pecado e um erro na sua vida nada mais é do que ainda uma memória que permanece em você ali, mas que logo, logo ela vai sair. Porque você começa a ser transformado pela palavra e o pecado é um descuido na sua vida. Por quê que dizemos que Deus cuida de nós, como todos nós confirmamos, que Deus cuida de nós, mas basta surgir um problema que você não consegue resolver, você já esmurece e começa a reclamar e dizer que não é bem assim. Deus cuida de alguns, Deus cuida do AP Fabiano, porque que lindo que ele é. Tá perfeito hoje, Everton. Falamos muito de você ontem, Everton. É hoje, né, amor? Assistindo uma live. A live, pode falar? Não, mas fala, né? Voltando, por quê? Por que dizemos que Deus está conosco? Que acreditamos que Ele cuida dos filhos? Que nós somos muito cuidados por Ele? Mas quando as coisas no teu coração saem do controle, você se irrita, você fica nervoso, você, perde a esperança, você já não crê mais que é Ele que está cuidando de você. Por que dizemos que Deus ainda permanece no controle das nossas vidas? E todos os dias queremos ter o controle da nossa vida. É muito mais fácil eu ter o domínio de tudo, eu ter o controle nas minhas mãos, eu determinar o que eu faço, eu
dizer aonde eu piso e aonde eu vou? Diga para mim. Parece que estamos no automático, não é? Não parece isso, que estamos no automático, porque as perguntas, elas vieram, mas as respostas todos diriam a mesma coisa. Mas isso acontece, querido, porque a nossa vida está pautada em algumas coisas. Aqui, o problema é que está acontecendo uma guerra, uma batalha com a tua vida. A batalha está travada. Você percebe que muitas vezes o que você fala, o que você diz, não está condizendo com as tuas ações. Você diz que Deus cuida, mas se amanhã você pegar um diagnóstico de câncer, a condenação vai vir, você vai buscar coisas que você fez, que é por isso que Deus está pondo a mão, vão vir N questões no teu coração. Então nós precisamos entender que tem uma guerra acontecendo ao nosso redor. Não, porque eu não vejo ninguém aqui em guerra com ninguém. Eu não vejo ao nosso redor, no nosso país, no nosso estado, nas cidades aonde habitamos, guerra. Mas sim, existe uma luta dentro de nós. E a primeira coisa que a gente precisa a partir daqui, essa luta, ela tem que ser travada. E nós temos que ter o entendimento que estamos nela. E sabe qual é a maior luta agora, querido? Uma luta daquilo que Deus revelou no teu coração, daquilo que você respondeu, realmente sabendo que é uma verdade. Mas essa luta, essa verdade que está revelada no teu coração, porque jamais, em nenhum momento você vai falar que Deus não é bom. Você vai ter coragem de falar? Algum dia da sua vida que Deus não é bom? Mas você percebeu que as suas ações apontam para outra, que Deus não é bom. Essa luta é entre essa revelação da verdade que está queimando dentro dos nossos corações, mas ela combate com as circunstâncias ao nosso redor, que diz outra coisa. Se Deus é bom, então por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Se Deus é bom, por que aquilo que eu pedi para Ele, ainda Ele não deu? Se Deus é bom, por que a escassez ainda é algo que eu tenho que saber lidar? Então, querido, a guerra, a batalha está travada exatamente aqui, dentro da tua mente, com aquilo que você carrega como verdade. E eu pude provar para vocês que é uma verdade, vocês creem nisso. Vocês creem que Deus é bom, vocês creem que Deus perdoa, vocês creem que Deus cuida de nós, vocês creem nisso, porque a palavra está impregnada dentro de vocês. Mas agora nós vamos descobrir, porque a palavra nos vai exortar, agora prestar atenção em alguns pontos importantes. Mas a partir daqui, todos nós temos que admitir, estamos em uma batalha. Estamos travando uma guerra dentro de nós, com aquilo que você crê, porque as pessoas que responderam, elas creram, elas creem, todos nós. Mas vocês perceberam, eu creio que Deus perdoa, mas se você erra, você entra em condenação. Não é verdade? Você crê que Deus cuida de você, mas tem algumas áreas que parece que Ele está meio esquecido assim, sabe? Ele me deixa ter ansiedade, Ele me deixa ter depressão, Ele me deixa ter tristeza. Se Deus cuida de mim, essa tristeza não era mais para estar aqui. Não esses são os pensamentos que estão passando agora na mente de vocês? E nós vamos descobrir o que o Senhor quer que passe na sua mente. Amém? Olha só. Judas capítulo 1, versículo 3. Ele começa aqui, Judas, já admitindo
que ele queria falar de um assunto, sobre a salvação. Mas ele fala assim, ó, se faz necessário eu tocar nesse assunto aqui. Começa assim, ó. Amados, tive por necessidade, olha só, necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Você pode repetir comigo? Batalhar pela fé? Ah, fraquinho assim não dá. 1, 2, 3. Aí sim. Olha só. A batalha aqui, que Deus está falando, vamos continuar lendo só até o final. Amados, embora... está em outra versão, né? Eu vou ler o meu aqui, senão vou me perder. Amados, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui é santo? 1, 2, 3, 4, 5. É Jesus. Acho que eu tinha que nascer, crescer, morrer, ressuscitar de novo. Quem aqui é santo? Nós todos, levantem as mãos em nome de Jesus. Todos nós somos santos, porque a palavra diz que eu sou santificada agora com Cristo, porque eu morri com Ele e também ressuscitei para uma nova vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e eu sou santa porque Ele é santo. Não porque eu sou uma pessoa certinha e não erro e peco. Aplauda Ele de verdade então, aleluia. Então a nossa batalha aqui não é para Deus falar novamente conosco. Não é para isso. A revelação que você tem de Cristo é o suficiente para te acrescentar fé necessária, porque Ele disse aqui, confiada aos santos de uma vez por todas. Gostei dessa versão. De uma vez por todas, nós fomos santificados. Então a minha luta aqui não é para Deus me dar uma nova revelação. Você não veio aqui para você ouvir mais uma revelação sobre você e Deus. A batalha aqui é para eu permanecer firme naquilo que Deus já falou de mim. Essa é a nossa batalha verdadeira. Tudo que nós precisamos, toda a verdade que já foi, colocada dentro de você, é necessário para você andar no sobrenatural, é necessário para você viver milagres, é necessário para você dizer para a montanha, saia de um lugar e ela sai. É necessário. Então, querido, existe uma batalha que eu e você travamos. Por quê? Porque, primeiro, Deus não muda. Sua verdade permanece para sempre. Sabe o que muda? São as nossas circunstâncias. Hoje você acorda bem. Está tudo bem ao teu redor. Você crê, você quer ouvir louvor, você coloca aquela música, 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer. Agora era para o pessoal do louvor estar aqui cantando comigo. Cadê eles? Hein? Não fugir de você. Aí você acorda bem, é essa música que você canta. Aí as circunstâncias mudam. As coisas ao teu redor mudam. Aí você acorda e põe, eu nem sei, não lembro. Põe sofrência, é o amor. Sei lá, era da minha época essa música. Fala uma música de sofrência aí, alguém, mais moderna, porque eu não lembro.
Aí você acorda cantando essas músicas. Ou você acorda, põe lá a música quando você era do mundão e ficava dançando. É ou não é assim, gente? Vocês estão rindo, mas é muito parecido com o cotidiano de vocês. Não é assim? Então, querido, a batalha que está acontecendo dentro de nós, ela está nos pressionando para nós mudarmos, não Deus. As circunstâncias te pressionam, as coisas ao teu redor mudam para você mudar, não Deus, porque Ele é imutável. Tem gente até agora já tentando lembrar aí, né, as músicas. Eu não lembro. A batalha da fé, querido, começa. A batalha da fé começa quando aquilo que Deus disse entra em confronto com aquilo que você está vivendo. E se eu tivesse tempo, o tempo para mim fosse acrescentado hoje, mas não vai. A gente podia destrinchar muita coisa aqui. Talvez me deem uma oportunidade quarta-feira que vem, não sei. Né? Que agora a igreja, assim... Cadê o pastor Luiz? Vou pedir para ele quarta-feira que vem. Amém? Mas olha só. Essa, então, é a nossa verdadeira batalha. Todas as coisas ao nosso redor, escute, nada vai cooperar, as circunstâncias não vão cooperar para te ajudar. O que vai cooperar é a palavra de Deus para te transformar. O que vai cooperar é a presença de Deus te fortalecendo para cooperar, para você ser transformado. Mas a verdadeira batalha é o momento agora que eu e você decidimos qual voz governa as nossas vidas. Aquilo que está saindo de dentro de mim, que eu creio, que eu estou dizendo aqui, estou sentindo dentro de mim, ou as coisas que eu estou olhando ao meu redor, e nada muda. A palavra diz que não há escassez no reino dele, mas eu olho para a minha vida e ainda tem escassez. A palavra de Deus diz que eu vou ter uma família, mas eu olho, nem namorado cai do céu assim para mim mais. Mas nem um namoradinho para dar uns beijinhos não cai, né? Mas a palavra diz que eu vou ter a família. Então, querido, as circunstâncias agora começam a provar para mim que a palavra é mentirosa. A palavra diz que a gente vai orar e as pessoas são curadas. Talvez você orou diversas vezes. Talvez a pessoa até já nem esteja mais aqui. Querido, essa batalha agora, nós vamos elencar ela em 3 pontos, importantes para você não esquecer. Como nós então entramos nessa batalha? Porque a consciência de que estamos nela nós já temos. Nós estamos nela e eu pude provar isso para vocês. Eu pude mostrar isso para vocês. Que as respostas que vocês me deram são diferentes das nossas ações. Certo? Então a primeira batalha que nós vamos conseguir vencer é a batalha da fé. É uma batalha pela palavra. A luta que acontece ao nosso redor é para roubar a palavra que nós acolhemos em nossos corações. Olha só, foi exatamente assim lá em Gênesis. Não precisa colocar para nós, mas acredito que é capítulo 3 lá. A serpente, ela não precisava que a Eva significativamente caísse no pecado. Ela só precisava de uma coisa, que a Eva duvidasse daquilo que Deus falou. Sabe? Palavra colocada no teu coração, só precisa de uma dúvida. Será? Será? E foi só esse o trabalho do diabo. Só esse. Perguntou assim: foi assim que Deus disse? Era somente aquela árvore que não pode comer?
Foi só uma pergunta que ele fez para Eva. Ele nem usou de tanta persuasão com ela. Ele só fez uma pergunta. Foi isso? Foi dessa maneira que Deus disse? Só isso precisou para toda a humanidade colher o fruto de uma dúvida que foi deixada entrar no coração de uma mulher. Está entendendo? Antes do pecado ser consumado e ela colher do fruto da árvore que não era para comer, o que entrou, gente? Um ataque à palavra que tinha sido lançada sobre eles. Deus havia lançado uma palavra. E a palavra qual que era? Você pode comer de todo fruto, de todas as árvores aqui. O jardim é de vocês. Somente aquela que não é para comer. E aí, antes dela comer, o que foi atacado no coração dela? A palavra. Vocês percebem que a batalha pela fé, da qual Judas está nos exortando, está nos chamando a atenção e falando: ei, escute aqui, vocês ainda são uma geração que estão deixando perder as batalhas, porque não estão vigiando na palavra. Estão deixando a palavra que cai no coração de vocês, que cai dentro da alma de vocês, que é acolhida no Espírito, ser roubada. Por que ser roubada? Porque vocês teimam em olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Quantas palavras o Senhor disse sobre você? Escute. Quantas palavras, quantas revelações que o Senhor já deu para você. Mas só essa semana, quantas vezes você duvidou delas? Hein? Você não precisa admitir agora nem levantar a mão, que aí é muito constrangedor. Mas você pode falar: é verdade, Jesus. É verdade isso. Por quê, querido? A palavra perde a autoridade dentro de você quando você duvida dela. Se Deus falou que Ele perdoa, está perdoado. Não é para andar em condenação. Até porque você é o juiz de alguma coisa. Até porque você foi intitulado juiz nessa terra para se autocondenar. Se Deus falou que está perdoado, está perdoado e acabou. João Batista, antes de ter um encontro com Jesus, eu amo essa passagem, porque por muito tempo eu vivia em condenação. Por muito tempo eu não ia, tinha ainda as coisas no meu coração, de raiva, de ódio, de ranço de algumas pessoas que, lógico, faziam por merecer, também não é assim. A gente não tem ranço por ter ranço, gente? Fala a verdade. Mas tem aqueles momentos que você está em crescimento. Mas quantas vezes, por eu carregar esses sentimentos, não, Senhor, não dá nem para falar contigo mais. Não dá, a gente se afasta. E aí se intitula juiz das nossas próprias vidas. Então, a palavra, quando você deixa entrar dúvida no teu coração, ela perde a autoridade dentro de você. Porque a palavra é o poder do evangelho em nós. Esse é o poder de transformação. O que transforma cada um de nós, o que nos transformou até agora é a palavra. Por isso que ela é o alvo dessa batalha. Por isso que ela é o alvo da nossa fé. Certo? Então é o seguinte. Judas disse assim: batalhem pela fé. Ele não disse assim, batalhem e peçam mais fé. Batalhem e peçam se você não tem fé. Certo? Existem momentos que a Bíblia vem falar: se você não tem sabedoria, peça sabedoria. Não é isso? Mas não. A fé não é. A fé ela precisa ser guardada pela palavra.
pela palavra que nós acolhemos dentro do nosso coração. Porque quem perde a palavra, querido, quem deixa de guardar a palavra no nosso coração, perde a fé. Ou melhor, perde talvez aquilo que nunca nem colocou em ação. Porque a fé, ela precisa de uma ação. A fé sozinha, ela já gera uma transformação no teu coração. Mas em seguida vem uma ação, certo? Não vamos se atentar a isso. Mas é porque quanto mais nós perdemos a palavra acolhida no nosso coração, quanto menos palavra nós temos, mais vulneráveis ficamos para o nosso inimigo nos confundir. Por isso que muitas vezes as circunstâncias é a maior armadilha do diabo para nos enganar. Se Deus está falando que traz paz para a tua casa, por que só tem briga lá dentro? Se Deus está falando que você e o seu marido vão andar juntos, numa mesma fé, em comunhão, em alegria, por que isso não acontece? Porque você está olhando para as circunstâncias. Porque você está olhando e dando valor para aquilo que você está vendo, ao invés de permanecer. Porque o segundo item da batalha aqui da fé, o segundo ponto importante agora é: a fé acontece quando a circunstância, a batalha da fé é perdida por nós. Você perde essa batalha, você deixa de crer, você deixa de andar naquilo que Deus quer para você, quando as circunstâncias começam a reescrever Deus para você. Vocês creem que isso pode acontecer? E nós temos uma passagem muito clara sobre isso. Nós temos uma passagem onde Jesus veio fazendo alguns milagres e maravilhas com os discípulos, e ele precisava atravessar de um lado do mar para o outro, certo? Está em Marcos, capítulo 4, no verso 35. Agora vai ilustrar para nós, vai ficar muito claro como é roubada essa palavra de nós. Olha só, e as circunstâncias começam agora a reescrever Deus de uma outra forma. Marcos capítulo 4, no verso 35, diz assim: Jesus disse: passemos para outra margem. Só aqui que eu quero ficar, mas o versículo começa assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eu quero que você se apegue aqui, se atente aqui. Jesus disse o quê? Ele disse, está dito. Ele falou, está falado. Ele disse que nós íamos para o outro lado do lago. Agora, como? Se era voando, se era nadando, se era dentro de um barco, se era enfrentando um tubarão, se era enfrentando peixes, eu não sei. Ele disse coisas para mim e que eu não quero saber. Eu vou viver. Agora você precisa começar a lembrar disso. O que o Senhor falou para você que você ainda não está vivendo? Relembra isso. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ativa agora a nossa memória daquilo que o Senhor um dia disse em específico para cada um neste lugar. O Senhor é um Deus de lembranças, mas o Senhor é um Deus que ativa em nós a fé novamente. Lembra eles daquilo que o Senhor um dia disse, em especial para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então, o que aconteceu depois disso? Eles entram, para a gente resumir, eles entram no barco. E eles estão indo, a palavra diz que outros barcos juntos, e já na metade ali se levanta uma tempestade. Tempestade muito conhecida,
O homem fez música, fez poesia, fez de tudo, né, com essa passagem. Mas olha só que interessante. Em Marcos capítulo 4, no 38, os discípulos dizem algo sobre Jesus. Jesus estava na popa, estava como? Dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Estudando um pouquinho essa passagem, que na realidade o Senhor falou comigo há 2 semanas atrás. Falando em Deus falou comigo há 2 semanas atrás, eu convido vocês a virem na sala de oração. Gente, está sobrenatural. Você fica na sua casa, você só está perdendo, tá bom? Aí estou fazendo agora uma propagandinha, mas é para Jesus, então vale a pena. Gente, está demais a sala de oração. E hoje eu e a P estava conversando de fazer umas mudanças, vai ser bem legal. Então, segunda-feira tem novidade, vai ser mais poderoso ainda, porque o Senhor tem interesse de se manifestar no nosso meio. Ele tem interesse em tirar você do comodismo, do conforto, do seu larzinho lá gostoso e dizer para Ele, eu quero mais o Senhor. Não só você falar que Ele é bom, mas no fundo as suas ações apontar para outras coisas. Ele precisa que o que você fale seja uma verdade na sua vida. Amém? Então, só te ensinando aí, pegando o gancho. Como o Senhor falou comigo há 2 semanas atrás, então essa passagem ficou no meu coração, queimando, sobre tempestade, sobre eu estar no barco. Aí eu já me imagino no barco lá com Jesus, Ele dormindo. Eu não sei o que eu faria, se eu ia lá acordar Ele. Mas uma coisa eu descobri, os discípulos deixaram com que as circunstâncias descrevessem outro Jesus. Os discípulos deixaram com que as circunstâncias ao redor deles descrevessem outro Jesus. Não aquele que estava com a cabeça sobre um travesseiro. Olha só que lindo, Gu. Estava descansando a cabecinha dele. Você acha que eu não ia lá? Ô Jesus, vai um pouquinho mais para lá. Deixa eu ficar aqui, sentindo seu cheirinho. Não sei se estava bom, né? Estava cansado o dia inteiro, né? Então... era homem igual nós, suave, então. Mas olha só o que eles falam sobre Jesus. Não te importa que pereçamos. O que eles falaram? Jesus, o Senhor está vendo o que a gente está passando. O Senhor está vendo a tempestade que vai nos engolir. O Senhor está aqui, vendo tudo isso, se fazendo de demente e fingindo que está dormindo. É isso que eles falaram para Jesus. Porque eles perguntaram, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que a gente vai tudo morrer aqui, nesse mar? Fala a verdade. Ele descreveu outro Jesus ou não descreveu? Jesus falou alguma coisa? Jesus fez alguma coisa? O que Jesus falou antes de entrar no barco? Quem lembra? 10. Nós vamos atravessar para o outro lado. E acabou. Se Ele diz que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele diz que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer e acabou. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Olha só. Eles acordaram dizendo... Aqui, essa pergunta revela exatamente o coração dos discípulos. Aqui, essa pergunta revela exatamente qual é o nosso problema, qual é a nossa batalha, aonde nós temos cedido, aonde nós temos deixado ser enganado pelo diabo. E vamos dar nome a ele, é Satanás que tem enganado a gente. Tem feito nós focarmos nas circunstâncias, tem feito nós focarmos nos problemas, tem feito você só olhar para aquilo que não está dando certo e esquecer que na proa do teu barco
o próprio Deus está num travesseiro dormindo. E ainda por cima, você tem uma palavra que você vai atravessar para o outro lado. Você tem uma palavra que vai acontecer. Você tem uma palavra que você pode todas as coisas, que se você crê em Jesus. Você tem uma palavra que, se a palavra dele estiver em você, tudo o que você pedir em nome dele, ele vai te dar. Você tem uma palavra, querido, que você não vive mais para esse mundo, mas vive para Cristo. As coisas já passaram, já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Essa é a palavra. Essa pergunta dos discípulos não fez com que mudasse a tempestade. O problema não era a tempestade. Vocês acreditam que o problema das nossas vidas não são as tempestades? Não são o problema, não é o que está apontando para aquilo que Deus ainda não fez. O problema é a dúvida que você deixa permanecer no teu coração de um Deus que não vai fazer. Esse é o teu problema. É a mesma coisa dos discípulos. Eles deixaram com que as circunstâncias descrevessem um outro Jesus, que não era aquele. Você acredita que Jesus ia deixar eles perecerem? Você acredita que Jesus vai deixar você perecer? Você acredita que Jesus em algum momento vai desamparar você? Você acredita nisso? Porque se essa dúvida tem no teu coração, você deixou com que as circunstâncias descrevessem um outro Deus para você. Você está enxergando um outro Deus, que não é esse da Bíblia, que não é esse que habita dentro de você, que não é esse que tem promessas. Querido, as tempestades, elas simplesmente não vão mudar Deus. Nós não podemos apontar para as tempestades nas nossas vidas e forçando Ele de mudar as coisas. Não. As tempestades, elas vão existir nas nossas vidas para nós olharmos para nós e enxergarmos qual é a batalha que eu tenho travado. Lembra que eu falei? Quanto menos palavra, mais vulnerável ficamos. Quanto menos Bíblia na nossa vida, menos presença e confirmação da palavra nós temos. Parece uma coisa redundante. Parece uma coisa que volta sempre a acontecer. Quando você está firme, você tem uma palavra, e aí você quer que aquilo continue, que aquela presença, que aquele calor, que aquele mover dentro de você permaneça. Mas aí logo em seguida, Deus silencia. Os teus pensamentos já diz: é verdade, eu não era merecedora da presença mesmo. Eu sou tão pecadora, tão impura, que a presença de Deus nem conseguiu permanecer em mim. Quando as respostas demoram, pensamos: eu não estou conseguindo ouvir Deus, porque Ele não fala comigo. E aí as circunstâncias começam a ficar, parece que muito claras para você. É verdade, isso não acontece comigo. Mas querido, nenhuma circunstância tem o poder ou a autoridade de reescrever Deus para você, se você permitir. Mas se você não permitir, se você começar agora a despertar e falar: não, Jesus, eu não vou olhar para as circunstâncias da minha vida, mas eu vou olhar para onde então? É agora que eu preciso. O terceiro ponto. Lembra que eu falei que seriam 3 pontos muito importantes?
E o terceiro ponto é batalhar pela fé. É permanecer até que a palavra se cumpra. Mas nem que seja no seu último dia de vida. Batalhar pela fé, querido, é você não arredar o pé, não duvidar, não vacilar, não deixar nenhuma dúvida de Satanás entrar no teu coração, até que aquilo seja verdade na tua vida. E lembra que eu pedi para que vocês nós orássemos aqui, e o Senhor relembrasse em vocês. Eu tenho certeza que a memória fez assim de vocês, pum. Muitos talvez lembraram de uma palavra, muitos lembraram talvez de um sonho, muitos lembraram de uma revelação que recebeu de um profeta. Talvez muitos lembraram de versículos. Mas é isso que nós precisamos se alinhar. O maior perigo, querido, da tempestade não era ela entrar no barco. Não era. O maior perigo da sua vida não são as coisas não acontecerem como o Senhor disse. O maior perigo da sua vida, querido, é a dúvida permanecer no lugar da certeza. É a dúvida estar no lugar aonde deveria estar a certeza que você tem que ter da palavra. Não importa o que vai acontecer e como ele vai fazer, eu vou atravessar do outro lado. Ele disse, eu tenho uma palavra dele. Não são as ondas. E a palavra diz que as ondas estavam entrando dentro do barco. Eles estavam em contato com a água. O que você está em contato, querido? Que você pode apalpar essas circunstâncias da sua vida que está indo contra aquilo que o Senhor te prometeu. Essa noite eu não quero me apegar ao que o Senhor prometeu. Talvez em um outro momento a gente avance mais nisso. Mas eu quero terminar aqui dizendo para você: Jesus nunca voltou atrás daquilo que um dia Ele disse. Mesmo que talvez as circunstâncias tenham descrito Deus de outra forma para você, como um Deus que castiga, como um Deus que o que você planta você colhe. Por isso que você está passando o que você está passando. Por isso que muito sofrimento na realidade é fruto dos teus pecados. Preste atenção. Talvez seja essas circunstâncias que estão te passando aí na tua cabeça. Mas nós temos que se atentar, porque olha só, a tempestade, ela não mudou a palavra inicial de que Jesus tinha dito: nós vamos atravessar do outro lado. E acabou. No começo do ano nós tivemos aqui uma série sobre finanças. Eu não tenho como não tocar nesse assunto com vocês, porque 80% dos nossos problemas são financeiros. Nós voltamos a olhar para a escassez, nós voltamos a olhar para aquilo que Deus não fez. Lembra? As circunstâncias começam a descrever Deus. Se Deus é generoso, se Deus é um Deus de prosperidade, se Deus é um Deus de abundância, por que que eu vivo na escassez? Sabe por quê, querido? Porque você deixou a palavra ser mudada no teu coração. Tanto ensinamento que nós tivemos, tanta palavra lançada no teu coração, e o que que você fez com ela? Aonde você deixou ela ficar? Porque nós temos uma parábola que fala sobre a palavra, a semente, aonde ela cai. E dependendo como está o teu coração, querido, você precisa resgatar essas palavras. Não adianta. A palavra vai se cumprir. E se o Senhor está nos exortando, é porque eu e você precisamos retomar algumas palavras que ficaram
nós não demos atenção? Por que eu estou falando da série de finanças? Porque foram mais de 2 meses ensinando prosperidade, ensinando como viver na palavra. E aqui não teve uma persuasão para tirar dinheiro de ninguém. Aqui não teve uma persuasão para te enganar e falar coisas que não estavam na palavra. Aqui teve uma palavra verdadeira, que se você colocasse em prática, você ia viver. Aí agora eu pergunto, por que alguns não estão vivendo? Por que alguns ainda não vivem? Porque deixou a palavra ser mudada, porque colocou dúvida, porque descreveu Deus de outra forma, porque não entendeu que aquela semente ia ser roubada pelo inimigo, e ela ia cair numa terra que não ia ser fértil. Querido, é um momento de você se arrepender, é um momento de você falar: Jesus, é verdade, eu não dei o valor devido a tudo aquilo que eu já recebi do Senhor. Não tem a ver com igreja, com instituição, não. É a palavra que é viva e eficaz nos nossos corações. Mas eu louvo ao Senhor e sou muito feliz para aqueles que têm o coração, que ouve a palavra e pratica. Esses vão viver e estão vivendo o melhor do Senhor. Mas dá tempo ainda. Dá tempo de você resgatar coisas que ficaram lá para trás. E olha só, para a gente finalizar, talvez Deus não esteja interessado em acalmar a sua tempestade. Não. Talvez Ele esteja usando a tempestade para fortalecer a fé que há em nós. Lembra? Deus não estava interessado, porque se Ele tivesse interessado, Ele já tinha se levantado na primeira onda antes de entrar a água do barco. Mas Ele não estava interessado. A tempestade foi usada para Ele mostrar para os discípulos, lá no final do versículo: ei, homens de pequena fé, vocês acabaram de ver tantos milagres que nós fizemos, tantos milagres que foram movidos por mim, e agora vocês se deixam aterrorizar por uma ondinha. É isso que Ele fala no final do versículo. Será que Ele vai precisar falar isso para nós? Será que Ele vai precisar falar isso para mim e para você? Ei, você está nessa situação, sabe por quê? Porque não ouve a palavra e não dá o valor devido a ela, e vai levando a vida do jeito que você governa, do jeito que você acha melhor. Se coloque de pé, por favor. Eles vão louvar o Senhor, e esse agora é o momento de você dizer para Jesus: é verdade, Senhor, eu estou igual aos discípulos naquele barco. Eu estou deixando as circunstâncias me mostrar um outro Deus. Eu estou deixando a palavra ser roubada do meu coração, porque eu ouço a palavra e não pratico, e não dou o valor que ela precisa. Eles vão louvar e daqui a pouco a gente continua. Seu louvor
vocês não esqueçam disso. O que Jesus falou para os discípulos? Nós vamos atravessar do outro lado. É o que o Senhor está falando para você nessa noite. O que Ele falou, Ele não volta atrás. Ele não mente, Ele não se engana. Ele não é um Deus que muda de ideia e muda de opiniões. Ele, hoje não acordou bem, então Ele prometeu para você hoje isso, amanhã Ele vai mudar. Não, o que Ele falou, Ele cumpre. Aleluias. Ele vai na frente. O Senhor vai na frente, abrindo os caminhos, tirando, arrancando as algemas, tirando os espinhos. É Ele, esse é o nosso Senhor. Amém. Erga suas mãos para o alto, fala: Jesus, é isso. Eu não vou permitir com que nenhuma circunstância mude a minha vida. Eu não vou permitir, Pai, que nada ao meu redor mude quem o Senhor é para mim. E toda palavra que um dia eu não valorizei, eu não andei nela, eu não criei nela, hoje eu me arrependo e eu tomo ela de volta. Eu ando com um Deus que pode todas as coisas. Eu ando com o Senhor porque Ele habita em mim. Ele me escolheu, Ele me ama e nada pode mudar isso. Olha só, a última pergunta da noite. A última, prometo. O que tem governado a sua vida? Não esqueçam disso. Vocês vão lembrar disso por um bom tempo. O que tem governado a sua vida é o que governa a sua vida. As suas ações estão apontando para as circunstâncias que têm governado você. Tudo que você faz é mediante o que você vê, o que você está enxergando, o que você está sentindo e o que você está vendo. É isso? Então é a circunstância que governa você. Agora sim, o que governa você é a palavra. Você não enxerga circunstâncias, você anda nela, firme, firme na palavra. Todos os dias ela é o teu alimento. Todos os dias ela é a tua fortaleza. Todos os dias ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. É a palavra quem direciona a sua vida. É a palavra que governa as tuas emoções. É a palavra que traz à existência tudo aquilo que já foi liberado pelo Senhor. Se é a palavra que governa você, meu querido, nós já estamos preparados
para viver o sobrenatural.